Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Manu e atualmente estudo Medicina na Universidade Nacional de La Plata. Agora em 2026 eu vou entrar para o meu terceiro ano. E o meu objetivo com o canal é compartilhar um pouquinho das minhas experiências dentro e fora da medicina e desde a minha perspectiva como estrangeira. Nesse vídeo em específico, eu vou dar dicas básicas, porém muito úteis, para quem quer vir estudar medicina na Argentina, mas não sabe por onde começar. Se você gostar desse vídeo ou curtir esse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no meu canal para acompanhar os próximos. É de graça e uma forma de você me incentivar a gravar mais conteúdos. Também não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, acompanhar um pouquinho da minha rotina e também dicas para aprender espanhol. O link está aí na descrição desse vídeo. Quando a gente vem estudar medicina na Argentina, sejam faculdades públicas ou particulares, um dos requisitos é que o aluno entregue uma documentação e um desses documentos é um exame de proficiência que varia de acordo com a faculdade. Na época eu fiz o CIELE, a minha faculdade aceitou, hoje em dia ela não aceita mais, mas na época eu fiz esse exame. Algumas faculdades têm o seu próprio exame de proficiência, outras não têm, mas aceitam determinados exames de proficiência. Isso aí vai de acordo do lugar onde você quer estudar, mas precisa entregar esse certificado, porque nós somos estrangeiros, então nós temos que provar para a faculdade que a gente sabe se comunicar minimamente bem. Então a primeira dica do vídeo é: aprendam espanhol e não portunhol. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, muitas pessoas vão para a Argentina tendo essa consciência de que precisa entregar um exame de proficiência e estudam espanhol de maneira rasa, só para passar na prova. E aí quando chega em outro país, que por si só já é uma experiência muito difícil, que é lidar com o novo, e não sabem se comunicar. Imagina você ir num lugar totalmente diferente, que você está acostumado, e precisar pedir informação na rua, e não saber se comunicar, ou até saber se comunicar, mas não entender o espanhol argentino, que é extremamente arrastado, as pessoas falam muito rápido. Então isso é um ponto extremamente importante a se considerar. Fora que as provas de medicina, principalmente nos anos mais avançados, são orais. Então você tem que aprender medicina, as matérias de medicina em espanhol, você tem que falar com o professor em espanhol. Então esse é um ponto extremamente clichê, que muitas pessoas não dão importância. Eu estudei espanhol durante 2 anos antes de fato me mudar para a Argentina e mesmo assim senti o baque de chegar no país, estranhar muitas coisas e dentre essas coisas era pedir informação na rua, onde fica tal lugar, principalmente para tirar o documento argentino, que é o famoso DNI. Eu precisava perguntar o endereço dos lugares que eu precisava ir. E não entendi muito bem o que as pessoas falavam pra mim. Então, assim, foi na raça que eu aprendi novos vocabulários. Até hoje eu aprendo novos vocabulários, novas expressões. Imagina se eu não tivesse me aprofundado da forma como eu me aprofundei antes de morar na Argentina, que foi tendo aulas com nativos, meu professor era nativo, eu baixei aplicativos de conversação e falei com nativos para ter uma imersão cultural maior, então eu me aprofundei no idioma. Imagina se eu não tivesse me aprofundado, o impacto que eu sofri seria muito maior, sabe? Então, cortem possíveis perrengues que vocês vão naturalmente passar quando mudarem de país, entende? Procurem estudar espanhol o máximo que conseguirem, não só pensando em passar na prova, sabe? Mas isso como uma consequência. Para vocês terem noção, uma experiência real foi quando eu recém tinha chego no país e precisava comprar um chip. E isso daí vende nos chamados quioscos, que são tipo uma loja de conveniência, pelo menos a proposta é essa, então eles vendem de tudo. Chip de celular, comida, produtos de limpeza, tipo um mini mercadinho, sabe? Uma mercearia. E eu não sabia que era nos famosos quioscos que vendia o chip. Aí eu me lembro que tinha uma senhorinha varrendo a calçada e eu pedi informação pra ela. Além dela não ter entendido muito bem o que eu queria, eu não sabia nem como falava chip de celular, ela falou assim: ah, eu acho que você quer um chip, né? Bom, isso daí vende em quiosco. E eu fiquei assim, gente, o que é quiosco, né? A sorte é que ela foi tão boazinha
que ela me apontou onde tinha um quiosco, que era na esquina onde a gente estava. Então, esse é um exemplo de uma situação extremamente problemática. Imagina se ela não estivesse de boa vontade para me ajudar, não mostrasse para mim que ali era o quiosco. Eu ia pedir informação e não ia me servir de nada, porque eu não sabia o que era quiosco. Foi uma questão de vocabulário e também da forma que eu me expressei, porque eu tava com muita vergonha. Então, aí para vocês verem como o máximo de imersão cultural possível, de aprender novos vocabulários, expressões e a sua desenvoltura se comunicando com os outros é extremamente importante. Segundo ponto do vídeo é contratar uma agência de intercâmbio. Algumas pessoas preferem fazer tudo sozinhas, né? Organizam, traduzem documentos, enviam para a faculdade. Bom, no meu caso, super compensou eu contratar uma agência de intercâmbio. Na minha opinião, é uma tremenda dor de cabeça fazer sozinho. Você se sente muito perdido já indo para outro país. Imagina ter que quebrar a cabeça também com coisa de documentação. Na verdade, você já vai ter que se esforçar para resolver a questão dos seus documentos, enviando eles para a agência. Que aí a agência vai fazer todo o trâmite para você, mas você precisa pegar os seus documentos, né? Por exemplo, o seu histórico escolar, então você vai ter que ir lá na escola onde você fez, por exemplo, sei lá, o seu ensino médio para pegar esse histórico. Então você já vai precisar mover os palitos para dar esses documentos para a agência. E aí a agência vai fazer o apostilamento, a tradução, vai enviar para a faculdade. Imagina se você não contratar uma agência e tiver que fazer tudo sozinho. Então olha o trabalhão que dá isso daí. Então assim, na minha visão, não compensa fazer tudo sozinho. O que vocês puderem, mais uma vez, né, evitar de perrengue, de dor de cabeça, evitem, porque a experiência de mudar de país já vai ser extremamente, assim, vai queimar muitos neurônios de vocês. Imagina se a gente vai dificultando o caminho, né? Bom, eu penso dessa forma, pelo menos. Eu vou deixar aqui do lado uma foto com os documentos básicos que as faculdades de medicina na Argentina aceitam. Lembrando que isso varia de faculdade para faculdade, mas isso daqui é para vocês terem uma noção geral do que é necessário, minimamente necessário, tá bom? Tenho também uma agência para recomendar, não é patrocínio, é apenas uma recomendação. Eu fui uma cliente da Buenos Aires Educacional, não sei a forma que eles estão trabalhando atualmente, mas na época eles foram excelentes comigo. E as agências de intercâmbio têm vários planos, vários pacotes. Tem agência, inclusive, que, dependendo do pacote, te espera lá no aeroporto, sabe? Jaleco, brindezinho, te orientam com relação à moradia. Então, aí depende da agência que vocês escolherem, do pacote. Eu recomendo a Buenos Aires Educacional porque eu tive uma boa experiência com eles, sempre foram muito solícitos. Na época, eu só contratei um pacote para resolver a questão dos meus documentos. Não me receberam no aeroporto, não foi nada assim muito além do que eu precisava na época, sabe? Foi um pacote bem básico mesmo. O terceiro ponto, e talvez seja o que eu mais vá me estender nesse vídeo, pessoal, que é a questão do preparo psicológico. A questão do psicológico é um dos pontos, se não o mais importante de todos, pessoal, porque assim, ai, Manu, eu sei que eu vou mudar de país, então eu vou ficar longe da minha família, da minha cultura, dos meus hábitos. Então, pessoal, mas todo mundo tem essa consciência, mas será que a gente de fato está preparado para enfrentar o novo? Para ver que pequenas coisas que nós, inclusive, crescemos tendo elas, já não vão mais estar presentes no nosso dia a dia? Por exemplo, o arroz e feijão. Bom, tem arroz e feijão na Argentina? Claro que tem. Mas não é tão vendido quanto no Brasil, sabe? São pacotinhos. Feijão, por exemplo, é mais encontrado em dietética. Então, tá vendo esse exemplo bobo, esse exemplo pequeno que no seu dia a dia pode pegar? O café também não é muito consumido no país. Tem café, obviamente, mas a cultura argentina é de tomar o mate. Então, talvez não seja tão custo-benefício consumir café todos os dias ali. Então, desde a questão da alimentação, a questão de como se resolvem burocracias no país, às vezes na cidade que você nasceu no Brasil, as coisas funcionam de um jeito e na Argentina funcionam de um jeito completamente diferente. Então, no começo, a gente sempre vai ter aquele sentimento, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu quis vir pra cá? Eu quero voltar pro Brasil, eu tô cansado. Não, pelo amor de Deus, por que tá dando tudo errado? Porque naturalmente, gente, no começo, as coisas costumam dar errado.
Se você muda de país, tá dando tudo certo, em algum momento vai dar errado, pessoal, porque assim, é muito difícil de primeira a gente conseguir que as coisas sejam as mil maravilhas. Os perrengues naturalmente vão surgindo, mas o quanto que a nossa cabeça tá é saudável no sentido de falar assim, não, é um processo extremamente cansativo, eu entender e absorver uma nova cultura, que eu vou estudar no método de ensino diferente daquele que eu estou acostumado, né, que é o método de ensino das faculdades argentinas, a questão da alimentação, da forma de se portar em outro país, do que é aceito, do que é não aceito. Até que ponto a minha mente está apta a absorver aquilo, a entender que apesar de ser cansativo o processo, é necessário pelo sonho de ser médico ou pelo sonho de estar em outro país, justamente ampliando a sua visão de mundo. Então é justamente esse o ponto, pessoal. Eu não tô falando que é fácil, é muito difícil. No começo eu tinha muito esse sentimento de eu não quero mais. Quantas vezes, pessoal, eu já quis desistir e hoje em dia quero desistir de fazer medicina na Argentina, justamente pelo cansaço que é você lidar com o curso em si, que é um curso extremamente puxado, independente do país que você fizer. Agora imagina em outro idioma, em outra cultura, em outro universo, mesmo que a Argentina esteja ali do lado do Brasil, né? Convenhamos. Mas ainda assim é tudo muito diferente, sabe? Então tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Mas se você vem pro país falando assim, não, eu entendo que muitas coisas vão me desagradar, que o fardo vai ficar mais pesado, porém eu estou disposto pela minha vontade em me formar, em estudar, em de repente viver novas experiências. E aí vai de cada um, a forma como cada um lida com as coisas. Mas não ignorem, porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, não, é disso que eu preciso para viajar para outro país. Preciso ter esse dinheiro, esses documentos, esse apartamento, essa poupança. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se você não tiver a sua mente aberta para aceitar o próximo, o lugar onde você tá, talvez a Argentina, a medicina na Argentina ou o destino que você quer não seja para você. E isso vale para qualquer experiência que você queira viver fora do Brasil. Bom, gente, o vídeo foi esse. Obviamente eu não consegui transmitir tudo que eu gostaria para vocês com relação a vir estudar medicina na Argentina, mas eu considero que esses 3 pontos são, assim, se não os principais, um dos principais de morar aqui. No caso aqui, agora não, porque eu tô no Brasil de férias, mas de morar na Argentina. Se houver um interesse de vocês que eu profundize algum desses pontos ou traga outros, ou seja, uma parte 2 desse vídeo, por favor, comentem aí que o feedback de vocês é muito importante pra mim. Um beijo e até a próxima!